Bom, a segunda questão é qual é a importância desses estudos? Bom, eu diria que a análise do discurso importa na medida em que na medida em que a linguagem, né, importa na vida humana, social, política, etc. Mas eu diria assim, mais disciplinadamente, que ela importa na medida em que nos torna capazes de aprender o funcionamento da linguagem no mundo, pois trabalha não com a linguagem em si, mas com sujeitos produzindo sentidos, não é? No mundo. É importante em todos os setores em que a linguagem está presente. Tá? Desde o cotidiano, né? Por exemplo, quando eu encontro alguém na rua e falo oi, olá, bom dia, enfim, um colega ou uma pessoa mesmo menos conhecida, né? Eu estou estabelecendo um laço significativo na medida mesmo em que eu falo, né? E que é fundamental na construção da sociabilidade. Para nós, né, que somos seres históricos sociais. E isso desde uma coisa tão simples como um olá, até chegarmos, né, num domínio de práticas simbólicas complexas que atingem a sociedade como um todo e o político que nos constitui. Podemos dizer que a importância está em que, quando conhecemos a análise de discurso, passamos a estabelecer com a linguagem, com os discursos produzidos, né, na sociedade e na história, uma escuta menos ingênua, menos automatizada, que nos torna mais independentes em nossas interpretações, em nossa compreensão, face aos processos de significação, tanto em relação aos sentidos como em relação aos sujeitos, então, em suas posições assumidas pela maneira como entram nos processos de significação, pois com a análise do discurso a gente aprende a observar como estão determinados, ou como estamos, né, determinados pelas diferentes formações discursivas em que nos inscrevemos. É assim que, na sua relevância, a análise de discurso nos permite procurar compreender a relação entre linguagem e ideologia. Bom, há algumas aplicações, né, que a gente pode citar aqui, assim, rapidamente, porque no final eu vou falar mais da produção de várias pessoas da área também, né, junto à minha, e aí falar um pouco melhor de como a gente explora esses resultados dos nossos trabalhos, né. Mas aqui eu poderia dizer, já com aplicação, que na ciência, porque todo objeto de ciência é constituído pela linguagem. Então, para trabalhar um objeto de ciência, é importante que você compreenda como é que ele está sendo significado em cada uma das teorias em que ele é trabalhado, mesmo nas ciências exatas, né, e naturais, ou da vida. No cotidiano, em nossas relações pessoais e sociais, nas políticas públicas, a gente tem uma escuta social justamente para perceber os aparatos institucionais do Estado, né, como é que estão funcionando, com a sua discursividade, com a sua textualidade, com a sua simbolização, com a maneira como significa os sujeitos dentro da sociedade, etc. Na educação, o ensino de leitura e de escrita é algo fundamental, conhecer a linguagem para trabalhar com isso, pois deixamos de ser interpretados para sermos autores de nossas interpretações e também autores de formulações que fazemos, pois, ao dar visibilidade à constituição dos sujeitos e dos sentidos, podemos deixar de repetir, podemos deixar de reproduzir e justamente romper, vamos dizer, com processos de produção dominantes e estabelecer novas formulações, novas possibilidades, né, de processos de significação, etc. No trabalho com as tecnologias é fundamental, né, a análise de discurso. No trabalho, nesse caso, com as mídias, com redes sociais, no mundo contemporâneo, não pensando só a organização das redes, mas a ordem das redes, né, a ordem dessas redes, no como elas vão se significar e significar os sujeitos nessa sociedade em que nós vivemos, regida, determinada historicamente, né, pelo digital. Então, redes sociais, né, no mundo contemporâneo, que ocupam uma posição crucial na compreensão das novas formas
como a sociedade se organiza politicamente. Na relação com a literatura, com a arte em geral, e aí eu penso até a dança, a gente tem análises preciosas da dança, né, das danças, né, das várias formas, tanto as modernas, as populares, né, como a dança clássica, etc. Na compreensão das novas formas de escrita, por exemplo, pichação, grafite, tatuagem, né, etc., nos assumindo simbolicamente como seres históricos e sociais, sabemos avaliar melhor nossas práticas de linguagem nas relações com os outros e com nós mesmos, e isso é importantíssimo, dentro da sociedade, podendo reproduzir ou causar rupturas, como eu disse, na maneira como os sentidos circulam fazendo história. Como, ao significar, nós somos significados, porque ao dizer algo, eu estou não só significando aquilo, né, que eu estou construindo discursivamente, como eu estou me significando, né, com esses sentidos, né? Então, isso é uma questão que interessa ao analista de discurso. A importância da análise do discurso está em que, quando a conhecemos, passamos a estabelecer com a linguagem, com os discursos produzidos na sociedade e na história, uma escuta, como eu disse, que nos leva a não automatizarmos nossas interpretações, nossa compreensão, tanto em relação aos sentidos que se constituem, são formulados e circulam pela sociedade, como em relação ao modo como os sujeitos, em suas posições assumidas em relação à significação, estão determinados pelas diferentes formações discursivas, que são reflexo no discurso das formações ideológicas, né, em que se inscrevem. Sabemos melhor, então, dessa maneira, né, sabemos melhor avaliar os efeitos de sentidos que produzimos na formação social e desta sobre nós, que é um pouco o que o Marx chama de desalienação. Com a análise de discurso, aprendemos a tornar opaco o que nos aparece como familiar, diz o Péchet, aquilo que nos parece transparente, que na verdade não é, não é? A olhar, como diz Péchet, o dedo e não a lua, quando o dedo nos aponta a lua. Nos tornamos menos determinados pelos gestos de interpretação que nos dominam. Nos tornamos dinâmicos, capazes de transformações. Como qualquer objeto de ciência é constituído pela linguagem, como eu disse, a análise de discurso nos torna mais aptos a compreender os diferentes objetos de conhecimento, o que nos permite descobrir, inovar também na área da ciência. Os resultados que se tornam aplicações práticas se dão nas políticas públicas também no domínio científico, como eu falei, novas formas de produção científica e tecnológica, na educação, maior domínio da escrita e da leitura, essa principalmente, né, a leitura e as novas formas de ler, de interpretar, de compreender, né, permite avanços nas formas de conhecimento e na relação com o mercado e o trabalho também, né, tem essa parte pragmática que também importa. Na transformação de costumes, na contenção da violência, tanto simbólica como prática. Uma aplicação específica, por exemplo, que nós construímos foi ao criar o Laboratório de Estudos Urbanos, não é? Em que nos aplicamos a compreender o espaço da cidade como um espaço de significação. E desse modo, nós trabalhamos com a relação entre a casa e a rua, com a acessibilidade, com as questões que tocam a periferia, as formas administrativas do espaço público, etc. Até com essa questão de, por exemplo, atualmente, essa coisa de ter introduzido mais as ciclovias e também agora patinetes, etc., a gente vai procurando compreender como é que isso está sendo significado tanto pela população como pelo outro lado, né, pela administração pública, né, que é uma questão do espaço público. E pensando a cidade e o digital, nós trabalhamos com as formas com que as novas tecnologias caracterizam o espaço social urbano, propondo, e podemos assim, né, na verdade, propor projetos de intervenção através delas.